Bom, o like já está rolando, né? Então vamos para a primeira informação de hoje. Cláudio, essa informação saiu, esse tweet saiu por volta de 15 para o meio-dia da manhã de hoje. Me chamou muito a atenção e eu trago a informação para ouvir o teu comentário. A informação é a seguinte: o bilionário Elon Musk voltou a criticar a situação do Brasil nesta quinta-feira por meio da sua conta no X, que é o antigo Twitter, após realizar uma série de críticas durante a madrugada sobre o que está ocorrendo aqui no Brasil e revelar que o Congresso americano havia pedido informações sobre a situação brasileira. Elon Musk destacou que o cenário de censura e de violação das leis no Brasil é o pior entre os países onde sua plataforma opera. Abre aspas para Elon Musk. A gravidade da censura e o grau em que as próprias leis do Brasil estão sendo violadas em prejuízo do seu próprio povo é a pior de qualquer país do mundo onde está a plataforma Twitter, onde a plataforma opera. Fecha aspas, afirmou o bilionário. Tal declaração ocorreu quando Elon Musk compartilhou uma publicação de um usuário que cita a ida de parlamentares brasileiros à Europa com o objetivo de falar sobre as arbitrariedades que estão ocorrendo em todo o território nacional em uma audiência no Parlamento Europeu. Cláudio, o destaque quando eu trouxe esse destaque, eu lembrei que o Elon Musk também disse, além de tudo isso, dessa preocupação, da censura, ele nos lembrou que 6 países apenas não liberam, não autorizam o Twitter, o X, para que ele seja uma rede social oficial em seus países. São eles, dentre eles, Irã, Rússia, China, Coreia do Norte, Turcomenistão e Mianmar. O mundo tem 206 países, ou seja, se o Twitter ou o X não opera nesses 6, nós temos 200 países. Dentre os 200 países, Cláudio, e aí você, professor de geografia, vai entender melhor do que eu desse riscado, ele não citou Venezuela. Então, Venezuela tem Twitter. Ele não citou Nicarágua. Nicarágua tem Twitter. Países que têm ditaduras na África tem Twitter. Enfim, porque, da forma como mencionou Elon Musk, apenas 6 países não deixam o X operar. Sendo assim, ele classifica hoje o Brasil como o mais severo no que tange. É uma fala forte, é uma fala que estabelece uma comparação e que coloca o Brasil no ponto mais alto desta censura que ele passa a combater, questionar e que fez com que o Brasil se enchesse de esperança nesta semana. Cláudio. Isso que, bem, o Elon Musk, primeiro, tem que ser analisado dentro de algumas óticas. Há a polarização, as pessoas que apoiam o governo Lula e que estão batendo palma para a atual atitude do STF, atual, que eu digo, dos últimos anos. Eles tratam o Elon Musk como um indivíduo, como interesseiro, cuja estrutura está atrás de lucro. Outro grupo de pessoas já vê no Elon Musk um libertador que apareceu. Vamos fazer uma distinção. Primeira coisa vou comparar o Elon Musk ao índice Big Mac. O que é o índice Big Mac? É um índice que todo mundo basicamente conhece na economia. Você faz uma comparação do valor do Big Mac em vários países para ter uma noção do poder de compra das moedas e o poder e como é que está a inflação nesses países. Qual é o motivo de fazer isso? Toda análise que a gente faz precisa estabelecer uma parametrização, precisa ter uma metodologia. Quando o Elon Musk fala que alguns países não permitem o X, ele está comparando a liberdade da empresa dele de telecomunicações e especificamente desse tipo de mídia social operar. Negar o que ele fala é negar a realidade da vida, é negar
que o sol nasce de todas as manhãs e à noite não tem sol. Quem tem uma leitura exclusivamente ideológica da realidade não tem filtro para fazer assim, ó, essa frase aqui eu preciso prestar atenção. Ah, mas o cidadão Elon Musk ou o empresário Elon Musk está falando isso daí porque ele tem interesse em gerar resultados para a empresa dele. O presidente do STF, Luiz Barroso, falou isso. Insinuou isso daí. Não. Ele começou a conversa lá atrás falando, possivelmente nossas receitas no Brasil vão ser derrubadas e teremos que deixar o país. Ele já está entendendo, antes de começar essa escalada toda, ele já entendia o caminho. O que ele entendia, porque são informações que vários de nós temos, e ele tem muito mais, porque já tem um grupo de pessoas mais especializadas assessorando ele, nós temos informação de que o Ministério Público do Tribunal de Contas da União já está falando que tem que desfazer os contratos com a empresa dele. Existe um conceito básico, mas muito básico no direito civil brasileiro, Alexandre Pittoli, que é separar a pessoa jurídica da pessoa física. O que quer dizer isso? O Wesley Batista é um acionista da empresa JBF. Se o Wesley Batista vai preso, a JBF não vai presa. Quando o Marcelo Odebrecht foi preso, a Odebrecht não foi presa. Ninguém pediu do Tribunal de Contas para romper com o Odebrecht porque o Marcelo Odebrecht foi preso. Quando as investigações feitas pelo Ministério Público Federal demonstraram que dentro da Odebrecht tinha um departamento especializado em propinas de operações estruturadas lá, e tinha todo um planilhamento, entendeu-se que havia um desvio de finalidade da própria existência da empresa. Nenhuma empresa pode ser constituída para praticar crimes, e comprovou-se que a Odebrecht tinha na estrutura funcional dela a prática de crime de corrupção do Estado brasileiro. Então, quando se verificou isso, se vê para poder gerar as restrições. Nunca aconteceu investigação sobre a pessoa de Elon Musk, nunca aconteceu investigação sobre as empresas do Elon Musk no Brasil. De maneira que o próprio pedido do Ministério Público da Tribunal de Contas é uma aberração jurídica, que a gente fala teratológica, essa manifestação, uma manifestação do fim do mundo. Então nós temos o Brasil tomado por pessoas que analisam a realidade sem prestar atenção na realidade, apenas prestando atenção no viés ideológico, nos interesses e nos acordos ou dependências. Eu, por ser advogado, 25 anos, conheci um monte de gente, várias empresas do setor público e privado, e tem várias pessoas que eu converso, e graças ao nosso trabalho na Ouro Verde, eu também recebo várias informações de bastidora política e dos setores de economia. As ameaças existem, Alexandre Pittoli. Telefones tocam e pessoas são ameaçadas na atividade pública e na atividade privada. Ameaçam as empresas, ameaçam a carreira política das pessoas. Então, várias estratégias estão sendo feitas e nunca poderíamos admitir, nem podemos, que ministros do STF abram o momento de uma sessão do STF em que o Alexandre de Moraes se manifesta pré-julgando e condenando, tratando com o discurso dele, que não é um discurso de amor, é mais para discurso de ódio, desrespeito quando ele fala que alienígenas, se fossem estrangeiros, eram pessoas estrangeiras, mas quando alienígenas, ele considera que não são pessoas, e no direito, pessoa, Alexandre Pittoli, e a todos os audiências, é um conceito muito sério, porque da pessoa nós temos a dignidade da pessoa. Tem a dignidade da pessoa humana e a dignidade da pessoa jurídica. O Alexandre de Moraes se refere a alienígenas. Desconsidera a existência da pessoa. Mas a estrutura do aparato estatal brasileiro está se movendo em perseguição à pessoa jurídica e aos negócios de pessoas que discordam do governo. Então nós temos que entender, com isenção, que dos entes públicos, das autoridades públicas, não se pode esperar outra coisa além do que está nos princípios da legalidade, estritamente determinado, e não tem isso.
Então, o que o Elon Musk fala, você pode discordar na profundidade, você pode discordar no modo, mas você tem que ter maturidade, isenção ou honestidade intelectual para dizer o seguinte: pô, mas o cara tem empresa no planeta inteiro. Essa empresa que ele comprou, que hoje se chama X e que era Twitter, antes de ele comprar, já estava no planeta inteiro. Antes dele comprar, aqui no Brasil e no mundo, essa empresa unilateralmente cancelava contas e deletava pessoas. Essas empresas, aí eu falo porque eu sei de bastidor de gente dessas empresas, tem reuniões periódicas com autoridades em Brasília, várias reuniões periódicas têm atas e são formais, porque o Supremo Tribunal Federal tem um programa de combate à desinformação, faz reuniões periódicas, e pessoas lá falam, mas tem uma parte da conversa que não aparece na ata, tem uma parte da conversa que não aparece em nenhum documento, em que a gente recebe algumas orientações, e que se a gente não seguir essas orientações, poderíamos sofrer, aí são atos oficiais do Estado, ordens judiciais para obedecer, se não obedecer, pagaremos multas milionárias em 1, 2, 3 horas de desobediência. Cláudio. Fere os princípios básicos do direito processual brasileiro. Cláudio, o Elon Musk também classificou o que está acontecendo aqui no Brasil, neste momento, como uma tirania, ao compartilhar no X uma publicação de um usuário sobre o programa do jornalista americano Glenn Greenwald, lembra do Intercept? Sim. Abre aspas, o quadro de censura no Brasil reflete táticas empregadas pelo governo dos Estados Unidos para suprimir vozes dissidentes sob o pretexto de combater a desinformação. Fecha aspas, diz o texto inicial da postagem. Tem mais aspas, qualquer crítica a esse juiz, se referindo a Alexandre de Moraes, que o ofenda, resultará em punição sem julgamento, sem o devido processo, e é isso que fizeram agora com Elon Musk, fecha aspas, acrescentou. Cláudio, o que nós estamos vivendo de fato essa semana, aliás, deixa eu pedir seu like, a gente acabou de passar de 1000 likes, ó, a semana está de 7.000 likes, hein? Então me ajuda ali, não esquece de deixar o seu joinha, não.